Bem-vindo de volta à aula de Sociologia. Eu sou o professor Ademir Matos e nós vamos continuar estudando hoje com a aula 10.2, né? Vamos fazer uma breve revisãozinha e depois a gente segue para as atividades. Estão prontos? Vamos comigo então. As relações e as interações sociais, né? Aqui nós estudamos na aula anterior, na 10.1, que as relações sociais e as interações sociais, elas acontecem por meio dos indivíduos, né? E que essas interações, elas só podem ser consideradas interações quando a comunicação é compreendida por todos, né? Então, se você faz parte de um grupo, né? Todos eles precisam entender o que você está falando, tá? As interações também, elas precisam de reciprocidade, tá? Então, se você não é recíproco, como que você vai tá interagindo com os outros, né? Porque a interação, deixar apagadinho, eu prefiro as duas setas, né? Se você entrega, você recebe. Se você não há reciprocidade, um dos lados não está devolvendo ou não está entregando, tá bom? Dentro das interações, a gente precisa de reciprocidade. Então, o processo de socialização ele vai acontecer de várias formas diferentes, né? Nós temos, dependendo da cultura que você vive, do grupo social que você se desenvolveu, né? Você pode ser um indígena, você pode ser um quilombola, ou você pode fazer parte de uma comunidade de imigrantes, e assim por diante. Você pode ter crescido com muitos preconceitos, e dentro do processo de socialização, você vai precisar ir sendo lapidado e tirando aquilo que não serve para você conviver na sociedade. A gente também viu aqui o processo de socialização, ou os mecanismos, onde tem o primário e o secundário. E o primário, a gente tem desde a criação, né, com a nossa família. Então, a nossa família, quando ela começa ali a cuidar de nós, ou de cada um de nós quando nós nascemos, esse processo de socialização inicial é chamado de primário, né? E o secundário, ele vai vir quando você já consegue, né, se desenvolver e saiu da infância, né? Acabou a sua infância, você já está no processo de socialização secundário, você já sabe o que é certo e o que é errado, você já aprendeu a falar, você já aprendeu a se comunicar. Tem algumas exceções? Tem, nós temos algumas especialidades, alguns transtornos, algumas deficiências que limitam o processo de socialização, mas dentro do seu grau, de um modo geral, todo mundo passa por esses processos, por esses mecanismos, certo? Deixa eu apagar para não ficar tudo muito sujo. Nós temos grupos, temos status e temos papéis sociais. Os grupos, né? Nós falávamos na aula passada dos grupos sociais e tinha uma foto lá com os indígenas. Então, nós temos ali grupos onde eles interagem entre si. O que precisa para ser um grupo? Precisa de comunicação e precisa que todos interajam entre si e que a linguagem seja a mesma. Se a gente não conseguir se comunicar, se todos não conseguirem entender e tiverem uma linguagem diferente, não tem como esse grupo ser um grupo, né? São várias pessoas juntas ali esperando o ônibus. Só isso, né? Então, no grupo social, elas estão juntas por aptidão, por afinidade, por afeto, né? Eles fizeram um grupo para poder jogar RPG de tabuleiro, um grupo para poder jogar vôlei, né? Nós temos vários grupos. Hoje tem o grupo do WhatsApp, que a gente corre deles, né? Porque é só bagunça, briga e meme, né? Então, de um modo geral, os grupos eles são criados para ajudar, mas muitas vezes eles acabam prejudicando, né? Status aqui, gente, é o status que a gente ocupa na sociedade, não é o status do teu WhatsApp, não. Agora que eu lembrei que pode ser o status do teu WhatsApp também, né? Mas não, aqui é o status que você ocupa na sociedade, né? Se ele é uma pessoa fina, granfina, se ele é pobre, se ele é rico, se ele é uma pessoa boa, de princípios e tudo mais, tá bom? E qual papel social ela ocupa, né? Você imagina assim que a vida, de um modo geral, entre muitas aspas, ela é um filme ou uma peça de teatro. Cada um tem um papel, né?
Então, você vai ser um entregador de pizza, você vai ser um engenheiro, você vai ser um astronauta, você vai ser um motoboy, você vai ser um professor, você vai ser um estagiário, né? Você pode ser qualquer um desses, desde que você, no processo de socialização, estude ou consiga fazer parte de um desses grupos, tá? Então, o processo de socialização, ele acontece dessas diversas formas. E aí tínhamos falado também dos grupos primários e os grupos secundários, né? A categorização dos grupos, né, em grupo social primário e grupo social secundário foi adotada pela sociologia a partir das colaborações de Charles Horton Cooley, que viveu ali entre 1864 e 1929. Então nós vamos agora para as atividades. Vamos comigo? Vamos resolver algumas atividades comigo. Acompanhe, por favor. Na questão número 1, a socialização é o processo sociológico por meio do qual adquirimos hábitos e costumes, além de maneiras de agir, pensar e sentir próprios do grupo em que vivemos, sendo compartilhado por todos os seus membros. Baseando-se nesse conceito da sociologia, qual das alternativas a seguir não indica um agente de socialização? Alternativa A, família. Alternativa B, escolas. Alternativa C, trabalho. Alternativa D, meios de comunicação de massa. E alternativa E, imagens subconscientes. Vou dar um tempinho para vocês poderem escolher a alternativa correta. A alternativa correta é a alternativa E, imagens subconscientes, né? A família faz parte, a escola faz parte, o trabalho também. Os meios de comunicação de massa, né? Nós temos a TV, o rádio, que muita gente acha que morreu, mas não morreu. É só você ficar no engarrafamento que você vai ver ele funcionar, né? Fora o senhor do ovo que vende lá, muitas das vezes passa no carro e ele é anunciado também ali no rádio. Vamos para a segunda questão. Os sociólogos estabelecem distinção entre a socialização primária e a socialização secundária. A socialização primária é o processo por meio do qual a criança se transforma num membro participante da sociedade. A socialização secundária compreende todos os processos posteriores por meio dos quais o indivíduo é introduzido em um mundo específico. Qualquer treinamento profissional, por exemplo, constitui um processo de socialização secundária. Considerando o texto acima, reproduzido no caso, é correto afirmar que, alternativa A socialização é um fenômeno que ocorre apenas nos anos iniciais da vida. Alternativa B, a socialização primária é aquela que ocorre no ambiente familiar e a secundária é aquela que ocorre apenas nas escolas. Alternativa C, as pessoas nascidas em famílias bem estruturadas não precisam passar por processos de socialização secundária. Alternativa D, apenas as sociedades industrializadas apresentam processo de socialização secundária. E alternativa E, a socialização é um processo que se inicia quando nascemos e nunca chega ao fim. Vou dar um tempinho para vocês escolherem a alternativa correta. A alternativa correta é a alternativa E. A socialização é um processo que se inicia quando nascemos e nunca chega ao fim. Questão 3. A vida em grupo é uma exigência da natureza humana. O homem necessita de seus semelhantes para sobreviver, perpetuar a espécie e também para se realizar como pessoa. Ele se refere ao processo por meio da qual o indivíduo se torna membro funcional do grupo, assimilando seus hábitos e costumes. Acerca disso, assinale a alternativa que indica o termo usado pela sociologia para definir esse fenômeno. Alternativa A, cooperação. Alternativa B, estereótipo. Alternativa C, socialização. Alternativa D, alienação. E alternativa E, conflito. Dá um tempinho para você escolher a alternativa correta. E a alternativa correta é a letra C, não é?
Processo de socialização, que foi o que nós estudamos, né? Você não vai marcar que é um conflito, porque ninguém está estudando conflito aqui, né? Pelo amor de Deus. Que bom que você acertou, mas se você não acertou, você revisa e faz de novo, né? Pesquisa, faz as anotações, que a gente está aqui para aprender. Questão 4. Considere as afirmativas abaixo sobre a relação indivíduo e sociedade. Primeiro, não há separação entre indivíduo e sociedade, eles se complementam e se integram. 2, ou segundo, né? Família, a escola, os grupos de amigos são agentes importantes no processo de socialização. Terceiro, a socialização pode ser primária e secundária. Quarto, para Peter Berger, a socialização constitui a interiorização por parte dos indivíduos da realidade vivida. E quinto, status designa a posição de uma pessoa dentro de um grupo ou sociedade. Vamos às alternativas. Alternativa A, todas as afirmativas estão corretas. Alternativa B, apenas a primeira está correta. Alternativa C, terceira e primeira estão corretas. Alternativa D, apenas a quinta está correta. E a alternativa E, primeiro, segundo e quinta estão corretas. Vou dar um tempinho para vocês marcarem a alternativa correta. E todas as alternativas estão corretas. É a alternativa A, certo? Vamos agora para a quinta questão, onde você vai escrever um pouquinho daquilo que você estudou e daquilo que você aprendeu, para a gente memorizar um pouco, né? Que aspectos definem um grupo social? Então aqui você pode escrever da forma como você entendeu, você pode começar colocando por tópicos e depois você vai ali e desenvolve algum texto com um parágrafo, ou 2 ou 3, você pode até treinar mesmo para redação, né? Como que a gente define os grupos sociais, quais são os desafios, as diferenças dos grupos sociais. Vou dar um tempinho para vocês escreverem e trago a chave de correção para vocês. Vamos com a chave de correção. As pessoas de um grupo relacionam-se mais entre si do que com pessoas que não pertencem a um grupo. Compartilham um sentido de identidade e de pertencimento e esperam de cada membro adesão a determinadas normas, né? Você poderia escrever também outras coisas, né? Que no grupo social nós temos várias diferenças, que as pessoas precisam interagir entre si, porque elas precisam ter uma comunicação que todos entendam para que aquele grupo funcione e assim por diante. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, que tenham aprendido, né? Podem pesquisar um pouco mais, somar, mandar dúvidas e tudo mais que vocês quiserem que a gente possa estar melhorando a aula. Muito obrigado e eu espero ver vocês na próxima aula. Até lá!